Ah, galera, pessoal bacana da VVM TV, canal YouTube, som pra você, gente. Hoje eu aqui, sem camisa e tal, gente, tá um verão espetacular. Eu sei que a gente fala para todos os países, né? Todos os países do mundo e tal, que legal, né, gente? A gente tá falando hoje, tá chegando aí na tua telinha, né? Aí às vezes tá muito frio, né? Tá muito frio. Tem local aí que tá geando, né? Tem um lugar muito frio que a gente tá falando agora, né? Que o canal YouTube, gente, ele tem um problema. É verdade. Ele tem um produto que a gente chama, né? Que é um produto internacional, né? Então, ele fala para o mundo todo. Eu tenho amigos no Japão que às vezes me dão uma luzinha e falam, né? Das coisas tais e tal, né? Então, gente, é o mundo todo e todo mundo, gente. É pra onde a gente fala, né? Muito legal. Então, onde eu quero chegar, gente? A gente aqui tá falando, né? Muito quente, mas muito quente. E eu tô sem camisa, gente. Tô sem camisa, tô até um pouquinho envergonhado e tal, não é que eu tô começando a falar aqui, mas tá muito quente aqui. O estúdio, então, gente, tá muito quente. Mas assim, onde eu quero chegar, gente? Onde eu quero chegar? Olha, gente, eu quero chegar no seguinte. Tá piscando, né? Tá. É bom ir pro outro. Não, vai aqui mesmo. Peraí que eu vou. Agora melhorou, né? Eu acho que é o contato. Bom, gente, é o seguinte. Não, é verdade, mas acho que ficou legal. Ficou bom. Ficou legal. É mais uma conversação mesmo, né? Então, gente, onde eu quero chegar? É assim, na realidade, né? O tempo é igual à vida da gente. O tempo é igual à vida da gente. Se tá verão, curta o verão. Tá um verão, tá muito gostoso, curta o verão. Saiba dosar tudo que a vida te dá. Se tá no inverno, gente, que inverno, que frio. Curta o frio. Se tá o outono, as folhas caídas, aquela coisa toda. Curta o outono. Se tá primavera, o mês das flores, tal, né? A fase das flores, tal. Saiba curtir as flores. Então, gente, nós devemos curtir tudo que a vida nos dá. Tudo. Então, eu tenho um amigo que toda vez ele reclamava quando estava calor, ele reclamava que tá muito calor. Aí quando estava frio, ele reclamava do frio. Falava, nossa, que frio, não aguento esse frio. Quando tinha muitas folhas caídas no chão, ele reclamava, eu tenho uma casa tal, que tem que ficar varrendo as folhas, recolhendo, né? E quando era primavera, essas plantas, essas árvores crescem demais, não sei o que, tem que pagar alguém para podar que fala, né? Podar, tal. Então, daí eu falei assim, eu não vou falar o nome dele, né? Pode falar? Não, vou falar. Aí então, daí um dia eu falei pra ele, né? Falei, olha, você já notou que você reclama de todas as estações e de todas as situações que você passa? Eu falei, aprenda a ser resiliente. Mesmo com sofrimento, você ter uma atitude positiva.
E mesmo com as coisas que você não gosta, você se adaptar a elas. É muito legal, né? Então, gente, daí ele falou assim, eu não sou igual você que é contente com tudo que acontece. Eu falei, realmente, sou contente com tudo que acontece. Que, como que eu posso dizer? Meu pai fala isso, né? Como que é? Seja grato por tudo que Deus te dá, né? Entendeu? Então, tudo que vem, né, diga amém, né? Diga amém, porque você tá conversando com o universo. O universo, gente, tudo que você dá para ele retribui, tudo. Se você der pedra pro universo, a pedra vai retornar para você. Se você pegar uma flor e dar para o universo, ela vai voltar, vai voltar um jardim, né? Então, gente, o grande segredo da vida, eu sempre digo isso daí, o grande segredo da vida é você viver, saber viver a vida. O que é saber viver a vida? É ser grato a tudo. Um dia eu estava conversando com um colega, ele falou assim, Jonas, um dia eu estava muito com uma dor de cabeça, muito para baixo, estava numa fase difícil da minha vida, né, tal, dor de cabeça, dor no corpo, tudo, né. E daí eu nem te conhecia pessoalmente ainda, mas acompanhava o teu trabalho e tal, né. E daí eu vi você falar de positividade, né? Eu gosto muito dos seus vídeos, tal, né? Dos vídeos da VBM e tal, né? E o tema era, acho que positividade, alguma coisa assim e tal, né? E você falando das coisas que você transforma, né? Sendo positivo e sendo positivo, né? Então, gente, você gosta de carnaval? Ai, Jonas, eu odeio carnaval. Então, vá fazer alguma coisa que te agrada no carnaval. Vai para um local, vai ler livros, vai assistir vídeos, vai curtir um computador lá, tal, navegar um pouco, tal. Faça o que, não culpe o carnaval por você não tá se sentindo bem. Nós somos a reação da causa, né? Então, agora você curte carnaval, vai brincar carnaval, vai, vai, vai curtir a vida, cada segundo da vida não pode ser perdido. Cada segundo da vida tem de ser aproveitado. Então, gente, é muito importante que você aí do outro lado da telinha seja positivo. Porque sendo positivo, você leva coisas boas, coisas claras, evidentes, que vai melhorar seu dia e a tua vida. Então, gente, quando uma pessoa chega perto de você e fala negatividade, não seja atraída, né, ou aí, atraído por essa negatividade. Você já fala uma positividade. Positividade. Ontem eu tive uma reunião, tal, né, tal, nessa reunião, eu vi que o ambiente não estava um ambiente muito para baixo, né? E daí eu acabei até fazendo umas brincadeiras tais, tudo, né? Que o ambiente estava meio assim pesado, né? A gente fala ambiente pesado, né? A vida tem de ser leve, gente. A vida tem de ser leve, né? Porque a vida, sabe o que é a vida? A vida é o infinito. A vida é a eternidade. Então, quando você vai para uma situação uma reunião que você vê negatividade, levanta o astral das pessoas. Tem um ditado que fala assim, tenha dó das pessoas, tenha piedade das pessoas, tenha paciência com as pessoas. Elas estão mais perdidas do que você.
quando eu li esse ditado, eu falo de estar, quando eu li esse ditado, eu compreendi a vida. Eu lembro que eu estava no metrô e tal, até com... Foi aquele dia, Arthur, que a gente estava, que eu falei para você, eu peguei esse livro aqui, um amigo me emprestou, que era um livro de frases, né, provérbios, tais, né? Aí tinha essa frase aí, né, tal, que fala, né, tenha piedade, né, tenha paciência, tenha dó, né, tenha pena, né, de quem faz maldade, né, porque na realidade essa pessoa está perdida, né, ela está mais perdida do que você. Então é um pouquinho isso daí que eu falei, né, tá. Então, gente, você tem que, você é responsável por melhorar a vida, por melhorar o mundo, porque não espere do próximo, né? Não espere das pessoas um mundo melhor, porque elas não têm capacidade para isso. Não porque elas não queiram ter capacidade para isso, é porque a capacidade, gente, ela é uma escolha. Quando eu estou em coach, né, eu falo uma mesma coisa para 500 pessoas. E dali, que eu tenho certeza disso, 10, 20% vão conseguir extrair o que foi dito ali. Que foi dito ali. As outras não serão capazes para isso. Não que elas não queiram, mas porque elas não são capazes para isso. Entendeu, gente? A capacidade é um limite de cada pessoa. Ninguém quer ser incapaz. Ninguém quer ser limitado. Ninguém quer ser limitado. Mas no dia a dia se proporciona isso. Uns têm tantos, se destacam tanto, e outros não têm nada, não conseguem se destacar. Então, gente, eu sempre digo o seguinte: se você é nota 1 de 0 a 10, o esforço que você fizer, que seja nota 2, ou nota 5, ou nota 10, é o esforço do teu potencial. Você, numa empresa, eu sempre digo isso para diretores de empresa, para gerentes de empresa, né, para chefias, para executivos de empresa, que a gente dá muito coach para empresas, né? O seguinte: você não pode extrair de um funcionário o que ele não tem. Você tem de extrair do funcionário, da funcionária, do colaborador, da colaboradora, o que ela tem para te dar. Nada além disso. O que é errado quando um chefe ele pega uma pessoa, uma mesma função, e ele quer extrair o que aquela outra pessoa que se destaca demais ela consegue, e de uma outra pessoa que ela não tem capacidade para isso. Então, gente, você tem que saber lidar com o limite das pessoas. Você tem que lidar com a sabedoria, a sapiência, né, das pessoas, como o limite delas também. Saiba lidar com o limite das pessoas. Assim você vai compreendê-las. Bonito isso, né? Então, gente, não, nunca, um dia, eu estava vendo num livro, né? Eu leio muito, eu gosto muito de livro, apesar não, né? Não tem nada de apesar. Mesmo com a internet, mesmo com a rede social, tudo, essa coisa tal, online, tudo, eu gosto muito de pegar o livro mesmo, assim, físico mesmo, e ler, né? E tal, voltar a folha e tal. E a gente fala que é o mercado de pulgas, né? Mercado de pulgas, né? Eu gosto de pegar coisas antigas, vinil,
vitrola, discos, né? Eu amo, né? Vinil, né? Eu amo vinil. Livros antigos, aqueles livros, tá? Então, e ler, gente, aquele cheiro, cheirinho de mofo, assim, né? É o mercado de pulgas que a gente fala, né? Então gente, vamos voltar, né? Às vezes dá uma viajada, né? Então, mas é bom viajar, viu? Gostoso. Aí, então, né, gente? Então, eu estava falando o seguinte, né? Você tem de ser coerente, tem de ser paciente, porque as pessoas às vezes não têm a mesma velocidade de ação que você tem. Então, eu vejo muitas pessoas reclamar muito, falam assim: Jonas, na minha empresa não tem um líder, não tem uma líder, tem chefe. Eles mandam fazer e fim de papo. Eles não querem saber se você consegue fazer, ou se você se agrada fazer aquilo, né? Se concorda em fazer aquilo, eles querem que você faça e fim de papo. Então, gente, hoje o grande problema das empresas é gestão. Você vê chefes, você vê executivos que não têm a mínima condição de gerar, né, de gerar bons profissionais dentro da empresa, porque não são preparados, gente, não são preparados, né? Então busquem o conhecimento, gente. O ser humano ele é muito difícil de você tratar. Você pega um computador, você pega uma máquina. Há muitos anos eu fui fotógrafo, né? Então, você pega uma máquina fotográfica, eu quero fotografar esse ângulo aqui, não saiu bom. Eu quero aquele olhar, não saiu bom. Agora ficou legal, gostei da profundidade, gostei essa abertura do diafragma ficou boa, ficou no tempo correto, então a foto saiu do jeito que eu quis, né? Então é uma coisa mais manipulada. O ser humano não é assim. Você não pode manipular um ser humano. Você não pode manipular um funcionário, um amigo, né? Uma amiga, né? Você tem de conviver. E a convivência é algo muito, muito difícil. Hoje se estuda muito a inteligência artificial, né? Aí eles falaram, só tem uma coisa que a inteligência artificial ela não consegue atingir. A gente tenta, estava vendo uma matéria, né, muito bonita, inteligência artificial versus inteligência emocional. Quem vence e quem vencerá? Eu sempre digo o seguinte, gente, jamais, eu posso estar errado, mas jamais a inteligência artificial vence a inteligência emocional. Que nós chamamos no mundo dos negócios e no mundo das ações profissionais, pessoais, nós chamamos de feeling, né? Feeling, né? Feeling, Paulo. Feeling. Que é sentimento, não é isso, né? Gente, eu aprendi o seguinte, no mundo dos negócios, quando eu estou falando empresariais, políticos, profissionais em geral, né? No mundo dos negócios, quando você tem que ouvir a intuição, você tem de ter feeling para você fazer um grande negócio. E jamais não tem como copiar os neurônios, os bilhões de neurônios que nós temos, além da parte emocional, a parte intelectual. Jamais a inteligência artificial conseguiria isso, gente. Não tem como. Isso é coisa de Deus. O ser humano
ele foi feito por um ser perfeito. E a inteligência artificial ela é feita por um ser totalmente imperfeito. Eis a diferença quando se fala da inteligência artificial versus a inteligência emocional. Sempre, eternamente, sempre, eternamente, infinitamente, sempre vai vencer a inteligência emocional. Porque, como eu acabei de falar para vocês, a gente obedece todas as regras de uma inteligência artificial, que eu já fiz isso. Estudei bem o assunto, estudei bem a pessoa, a empresa e fui negociar. E daí, gente, o que eu notei? Que na hora da intuição, na hora da pegada, o que valeu mesmo e o que vale é o feeling, é o sentimento. Toda a regra básica eu fiz pela IA. Eu falei, não, eu vou fazer pela IA, tudo. E tal, ia conversando, IA. Notebook IA, e falava outro assunto IA, e eles também lá no notebook deles, a gente negociando tudo. Na última deixa, no papo final, a conclusão dos negócios foi intuição. Porque se eu fosse pela IA, pela conclusão da IA, a empresa que estava representando ia perder bilhões. Eu fui pelo meu feeling, pela minha experiência, pela minha vivência dos negócios. E depois de feito esse contrato, aí um dia eu fui fazer um coach nesse grupo empresarial, que é um grupo de empresas, né, reunidas e tal. E eu falei para ele, gente, aquele dia lá e tal, e muita gente ficou espantada, porque ali todo mundo, toda a negociação, ela estava sendo feita pela IA. Eles na IA, eu também, pela IA também. Mas na conclusão, eu fiquei entre a conclusão da IA, dos negócios, e o feeling e a... Como? Não, eu falei... É a intuição, então. É a intuição. A gente fala sexto sentido, intuição, né? Eu fui pelo emocional. Então, gente, entre a inteligência artificial e a inteligência emocional, fique sempre, eternamente, infinitamente com... Bonito isso, né? Eternamente, eu gosto dessas coisas assim, forte, né? Quem inventou a inteligência artificial foram os homens. E quem inventou você, que contém a inteligência emocional, foi o ser mais perfeito de todo o universo. Fiquem com Deus, Deus os abençoe, fiquem na paz, Deus é maravilhoso, Deus é completo, Deus é amor.